Vamos lá, se você fez a prova da PMBA, na última prova, ou se você pretende fazer, algumas estratégias têm que ser boladas rapidamente. Por exemplo, tem alguns assuntos que são batata, vai cair, né? E na hora que você pegar a sua prova, você tem que ter uma estratégia de resolução também, você vai logo naquelas questões mais fáceis. Ou seja, nas questões que não precisam de texto, né? A gente precisa ganhar tempo para lá no final fazer a redação. Então a gente está aqui com duas questões, eu estava analisando a prova da PM, e são duas questões que com certeza vão cair sempre e dá para resolver rapidamente, para não perder muito tempo. É uma questão relacionada à crase e uma questão relacionada sobre ao novo acordo ortográfico, né? Diretamente aí ao assunto uso do hífen. Então, se o aluno não estudou crase e não estudou o novo acordo, então ele não estudou para a prova da Polícia Militar, né? Ou para nenhuma prova, porque toda prova, né, principalmente das carreiras policiais, que cai língua portuguesa, né, praticamente todas, vai ter uma questão de crase e vai ter uma questão de novo acordo ortográfico. Então, são dois assuntos batidos. Então, é por isso que eu acho que é rápido aqui para a resolução dessa questão. Vamos logo para a resolução. Então, você vem aqui e lê o enunciado com atenção. Quanto às normas para o uso do acento grave, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai buscar, né, a alternativa em que a crase está correta, né? Para entender crase, você tem que entender duas coisas. Tem um A aqui, né? Você vai ter que entender que tem termos que não aceitam, que é os que vêm depois, e tem palavras que não regem a preposição. Então, a palavra aqui, ele não rege a preposição, e o que vem depois, ele não aceita. Nesse caso, não haverá crase, né? Mas se a palavra anterior pede uma preposição a, e a palavra posterior aceita um artigo a, somando-se, virará aí o que a gente chama de crase, marcada com acento grave, beleza? Então a gente vai saber que nessas palavras aqui posteriores, quem estudou crase pelo menos uma vez, vai lembrar que existe algumas palavras que não aceitam crase. Palavra masculina, algumas palavras no plural, numeral não aceita crase, né? Alguns pronomes, a maioria dos pronomes não aceitam. Então a gente precisa saber pelo menos isso, as que vêm depois. Quer ver? Ó, aqui na questão, rapidamente a gente mata isso. Por exemplo, palavra masculina. Então a gente vai aqui, a moça vai a pé, palavra masculina não aceita crase, isso aqui está errado, né? Tá aqui, além de estar no plural, ainda é um pronome definido, não aceita crase, isso aqui está errado. Antes de numeral, não aceita crase. E aí, aqui a gente já matou 3, ficamos na dúvida entre B e C. Tá? Se você estudou essa parte apenas, você vai ter problema. Por isso que tem que estudar aqui a parte que vem depois, que vem antes aqui do A, que vem antes, que é o termo que rege. Então você precisa, essa palavra, por exemplo, aqui, ó, assistir, esse verbo assistir, quem estudou regência, pelo menos uma vez na vida, sabe que a palavra assistir tem várias regências, ou seja, existe assistir a algo ou assistir a algo, depende do sentido, né, que você quer dar a palavra assistir. Então, se você estudou, você sabe que assistir pode ser sinônimo de ajudar. E também pode ser sinônimo de ver, presenciar, né? Assistir um filme, assistir uma palestra, quer ver, presenciar. Ajudar, assistir o pedreiro, então o servente assistiu o pedreiro, ajudou o pedreiro. É menos usada no sentido de ajudar. Ela é mais utilizada no sentido de ver, né? Que é no caso aí da questão. Né? Assistiu a cerimônia. A gente sabe aqui, por exemplo, que tem aqui 2 horas, que é o tempo, né? Tempo a gente sabe que aceita crase, e cerimônia também aceita crase. Então, a questão está em saber desses dois que vêm antes. Qual que rege a preposição a? A gente sabe que, vou até colocar de outra cor, o verbo assistir, no sentido de ajudar, é assistir algo, ou seja, não aceita preposição. Mas no caso de ver, de presenciar, vai ter a preposição a. Então, se tem a preposição a e a palavra cerimônia, acabei de falar para vocês, aceita o artigo a, ou seja, aceita a crase, terá a crase. Então, a gente já vai matar nesse sentido. A gente tem que estudar regência. E tem que estudar também as palavras que aceitam a crase depois. Então, a gente tem que estudar o que vem antes e o que vem depois da crase. Eu não quero nem saber lá de 2 horas, porque aqui o desde, ele não vai pedir a preposição. Então, ele está errado também. Tá certo? Então, vamos lá.
Vem para cá para outra questão. Quem estudou pelo menos uma vez essa questão do hífen vai saber algumas coisas básicas, tipo, ó, ela está pedindo a incorreta. Algumas coisas básicas. Vogais repetidas são separadas por hífen. Então, essa aqui está o quê? Está correta. Ele está pedindo a errada. Micro-ônibus, ó, vogais repetidas, então está correta. Decorou também que algumas palavras que tem essa preposição de no meio, mão de obra, cara de pau, pé de moleque, esses aí perderam o hífen. Opa, perderam o hífen? Essa aqui pode ser a errada. Então vamos lá, super-homem, palavras repetidas, a gente já sabia disso, então quando é com H também, ó, é sempre com o hífen, lembra disso, com H é sempre com hífen. Então você precisa correr lá, pode me pedir aí no perfil lá do Instagram, e me pedir as listas de exceções da crase e também o conteúdo do uso do hífen. E você vai decorar rapidinho, você vai matar várias questões em vários concursos. Então tá aqui, ó. Nem li praticamente as alternativas, fui direto na palavra, que pelo que eu estou vendo aqui é a grafia do termo com hífen. Então já vi que cara de pau tá errado. Ping-pong, professor, mas aí não são palavras repetidas, vogais repetidas, mas a palavra ping-pong já é antiga, né? Se você dá uma analisada, eu tenho um amigo mesmo que o nome dele é Miller, e se escreve assim. Né? Ele tem o trema no nome dele. Depois, no acordo, ele teve que mudar a identidade? Não, ficou. Na verdade, o que veio depois, né, com essas questões de nome próprio e tal, que não pôde mudar, e aí os que vieram depois, nome simples, aí sim você não vai colocar o trema. Beleza? Nesse caso aqui, a gente matou a questão porque sabe que essas palavrinhas que tem esse dia aqui, ó, perderam o hífen. Né? Cara de pau, mão de obra, dentre outros. Se você gostou do vídeo aí, é um projeto novo nosso e a gente espera que dê certo, beleza? Tamo junto.